Sejam bem-vindos, amigos da ufologia, mais uma vez trazendo aí uma grande live. E dessa vez aí, pessoal, vamos trazer aí os nossos amigos aqui do Brasil e também os companheiros de fora aí. Aí eu espero que vocês gostem aí das informações e também vocês acabam por conhecer aí o pessoal da ufologia, né? Então vamos trazer o pessoal aqui. Vou começar aqui de cima aqui, né? Do meu lado aqui, descendo. Fala aí, Adriano. O que você disse sobre essa noite? Boa noite a todos do canal, pessoal do chat, dê o joinha, compartilha a live aí do meu amigo Alexander. Estamos sempre aqui juntos, né, divulgando a ufologia. E hoje é um momento especial, dia muito legal, dia de sábado, né, essas reuniões, inclusive com ufólogos internacionais. E hoje nós temos aí o Esteban Coriel, da Argentina, aqui com a gente, para que a gente possa debater juntamente com ele. O Florian Antônio Tasca, né, o ufólogo muito conhecido do Brasil também, né, aí da região sul, Curitiba. E o meu amigo aqui, o Jackson Camargo, né, já fizemos várias lives juntos também, do portal aí, Fenômeno. Então vamos iniciar aqui a live, vários temas de caso ufológico, temas abertos também. Iremos falar um pouquinho aí sobre esse objeto, a notícia dessa semana, um objeto que estaria vindo em direção ao planeta Terra, né? E mais assuntos variados da ufologia. Então, com vocês aí, passa a palavra aí ao próximo participante. Pega aí, Esteban. Tá fechado, meu. Buenas noches a todos. En primer lugar, es un placer y un honor compartir esta conversa con todos ustedes. Y para mí es una satisfacción poder conversar estos temas con colegas brasileños. El fenómeno está en un momento único, es un momento muy cautivante, muy de cambio de época, y me parece que cada vez más gente se está interesando. Así que creo que nos beneficia a todos los que venimos estudiando este fenómeno. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y es un placer. Jackson. Boa noite, Alec. Valeu pelo convite. Boa noite, Adriano, Esteban, Flori. Muito legal estar aí com vocês essa noite. Boa noite a todo o pessoal do chat também. Flori. Boa noite, pessoal. Alexander, Adriano, Esteban, Jackson, pessoal que está acompanhando essa transmissão, e também uma saudação para aqueles que virão a tomar contato com esse material. Sempre, pessoal, sempre lembrando a clássica de Vulcano, vida longa e próspera. É uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês, para a gente contribuir um pouco mais, talvez, nesse processo de aclimatação, de educação, porque a humanidade, com certeza, fará esse contato público e ostensivo, de modo que toda a nossa base cultural, científica, irá se transformar quando isso acontecer. Então, eu considero que, além do aprendizado que cada um de nós terá, certamente, nesta noite, com a experiência dos colegas, né, os conhecimentos, aí, os estudos, a gente tem também a chance de ajudar as pessoas a compreender melhor esse fenômeno e, enfim, preparar as futuras gerações para essa nova realidade do planeta Terra. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, como vocês sabem, aqui essa live é basicamente assim para vocês conhecer o pessoal aí, né? Porque tem gente que não conhece. E apesar do Jackson já ser famoso, eu acho que tem gente que não conhece ainda o Jackson. E daí é um bate-papo assim, tranquilo aqui, pessoal. Não tem nada de um tema assim específico que vamos ficar só falando disso. É conhecer o pessoal e
cada um dá a sua opinião aí, conforme queira, né? Então, uma boa noite aí para os amigos que estão no chat aí. Já estou vendo ali a Narimã. Seja bem-vinda, Narimã. Everton Calisto. O Alexandre Personal. E tá chegando o pessoal aí. Boa noite para a Danusa Arias, que acabou de chegar. Então é isso, pessoal. O que você me diz aí, já que o Adriano ficou animado para falar sobre o objeto de 2027? E aí, ele vem aí ou não vem, Adriano? Qual que é as ideias? Com relação ao objeto, né, porque eu tenho muito enfoque relacionado à astronomia, né? Eu gosto muito também de astronomia, inclusive eu assino aqui em casa uma revista americana que é Astronomia, que teve alguns fascículos publicados no Brasil, acho que em torno de 8 fascículos da revista no Brasil, que é Astronomia, que chamava Astronomia Brasil. Depois eles deixaram de publicar. Então eu sou um estudioso aqui da astronomia, gosto muito da questão das naves, das missões espaciais. É tanto que aqui atrás a gente vê ali, ó, temos ali o Saturno V, ali onde os Atlantes. Então eu gosto muito dessa questão também das missões, né? Missões da NASA, da SpaceX. E falando aí dessa questão envolvendo esse objeto. E você esteve na NASA lá várias vezes, né? Sim, várias vezes na NASA. Já estive lá na NASA. Sempre que eu posso, eu viajo para os Estados Unidos e estou sempre por lá. Né? E a minha opinião sobre essa questão do objeto aí, né? Eu vi alguns comentários de alguns ufólogos, inclusive uma publicação na revista UFO, né? Até temos ali o próprio Luiz Elizondo falou sobre o objeto, falou um pouquinho sobre o objeto, né? E também em um canal aí também que divulgou isso nos Estados Unidos. Mas a minha opinião realmente sobre isso aí levando em conta a questão da astronomia, a questão do espaço, né, das dimensões e das distâncias entre os sistemas planetários, né? E também eu fiz live também sobre o James Webb, né? Então a minha opinião particular sobre isso é que esse objeto aí, segundo consta, seria um objeto aí até do tamanho grande, né? E a gente sabe que o James Webb ele tem a capacidade de, olhando para a Lua, ele vê algo muito pequeno, né, do tamanho de alguns centímetros, ele pode detectar na superfície lunar. O James Webb que ele enxerga no infravermelho, né? Inclusive, o James Webb aí detectou aí, há alguns dias saiu a notícia de que ele teria detectado aí em uma nebulosa que está a alguns anos-luz aí, né? Dezenas de anos-luz aqui do nosso sistema solar, ele detectou 5 objetos de dimensões planetárias, que seriam aí gigantes gasosos, possivelmente, né? Só conseguiu detectar porque ele observa no infravermelho. E esses objetos gigantes gasosos seriam o tamanho de 5 a 10 vezes o tamanho do planeta Júpiter. Estariam nessa nebulosa e seriam planetas errantes, também chamados de planetas solitários, ou planetas que não têm nenhum sistema solar, não tem estrela, não tem nada. Seriam planetas que estariam vagando dentro dessa nebulosa. Mas o tamanho da dimensão desses planetas é uma coisa absurda, né? O menor tinha 5 vezes o tamanho de Júpiter. A gente sabe que Júpiter, dentro de Júpiter, cabe 1000 planetas terras. No mínimo 1000 planetas terras dentro de Júpiter. E todos esses objetos observáveis seriam planetas gigantes gasosos nessa nebulosa. Né? Então, agora eu vou, para que vocês entendam o raciocínio com a notícia que saiu aí, eu realmente não compactuo que seja realmente uma nave extraterrestre. Por quê? Por conta exatamente das distâncias. Se a gente começar a falar aqui de astronomia, a gente vai ver que se realmente ele tivesse aí detectado, né, essas imagens desses objetos, pelo menos um desses seria um objeto, né, que eles estão falando de um objeto, ele só poderia, do tamanho que estão dizendo, né, até se comentou do tamanho de uma cidade, né, e para ser do tamanho de uma cidade, teria que estar aqui já adentrando no nosso sistema solar, já teria que estar ali no cinturão de Kuiper, e para ser do tamanho de uma cidade, né? Mas o que é que eu acredito?
Outros já falam que teria uma dimensão grande, seria muito grande. Então, para o que o James Webb consiga observar, ou esse objeto estaria já próximo do nosso sistema solar, ou ele estaria em outro sistema solar, mas para ele estar em outro sistema solar, esse objeto, tem até os comentários que ele estaria se desviando de asteroides e de planetas. Mas que planetas são esses? Só se fossem planetas em outro sistema solar, alguns anos-luz aqui do nosso planeta Terra. E para conseguir essa imagem, teria que ser realmente um objeto gigantesco. Teria que ser algo do tamanho de Júpiter, pelo menos do tamanho de Júpiter, né? Ou um pouco menor do que Júpiter. Né? Porque a gente sabe aí que o sistema solar mais próximo está a 4,2 anos-luz, que é o sistema de Alpha Centauri. Né? Que, na verdade, são 3 estrelas em Alpha Centauri, não é somente uma estrela. Né? Inclusive, a próxima Bzinho, que é a estrela mais próxima aqui do nosso sistema solar, ela é uma anã vermelha. Então, pelo que me consta pela notícia, não estaria no sistema de Alpha Centauri. Esse objeto estaria vindo em direção à Terra, que teria mudado de rota. Né? E estaria, talvez, em um sistema solar bem mais distante, a dezenas de anos-luz, né? Talvez aí. E para detectar, vamos supor que fosse uma nave extraterrestre que estivesse se dirigindo em direção à Terra. Teria que ser uma nave muito grande, né? Porque para que o James Webb detectasse algo do tipo, dessa dimensão, teria que ser uma nave aí, vamos supor aqui, a metade do planeta Júpiter, ou mesmo do tamanho do planeta Júpiter. Então eu não acredito. Mesmo que exista uma civilização aí super desenvolvida, com a tecnologia imensa, né, seja uma civilização aí de milhões de anos na frente aqui do ser humano, que uma civilização dessa pudesse construir uma nave de uma dimensão tão grande que o James Webb pudesse estar rastreando e até saber que ela estivesse mudando de rota e mudando de direção. Né? Então eu fiquei com o pé atrás dessa notícia porque ela quebra algumas regras da astronomia, inclusive até de observação do próprio telescópio James Webb. A única possibilidade que existiria é se essa nave, né, que estão comentando como se fosse uma nave, né, estivesse próximo do sistema solar. Se estivesse próximo do sistema solar, aí sim, o James Webb poderia detectar e de um tamanho menor, que ela fosse de um tamanho menor, que já estaria próximo do sistema solar. Mas vamos supor que fosse um objeto, pelo menos assim, próximo do tamanho do planeta Terra, ou a metade do planeta Terra. Se esse objeto estivesse se aproximando do sistema solar, né, em unidades astronômicas, né, a gente mede em unidades astronômicas, já estaria causando um grande problema nas órbitas dos planetas do sistema solar. Porque a gente tem aí a interação gravitacional entre qualquer objeto que se aproxime ou entre no cinturão de Kuiper. Isso aí ia gerar um caos muito grande dentro do sistema solar. Por conta de todas essas variáveis que eu estou falando aqui, é que realmente eu fiquei com o pé atrás com essa notícia aí, por conta dessa questão da ciência, né, da astronomia, da observação do James Webb, da capacidade do James Webb. Né? Apesar dele ter uma grande capacidade, mas é complicado a gente dizer, né, principalmente aqui para o pessoal que está assistindo a gente, de que é uma nave extraterrestre. Né? Eu acho complicado. Né? Pode ser algum objeto, um anã marrom, algum planeta errante, poderia ser um planeta errante que estivesse aí a uma distância se aproximando do nosso sistema solar, sim, poderia ser um planeta errante, que a gente chama também de planeta solitário, que é um planeta que não tem nenhuma estrela. É um planeta que se desgarrou de algum sistema solar, foi expulso, talvez na formação de um sistema solar, e poderia estar, assim, se dirigindo em direção ao nosso sistema solar. Eu sou mais para acreditar que seja um corpo celeste. Poderia ser um corpo celeste, um planeta solitário, vagante. Existe aí, calculado aí pela NASA, né,
é que podem existir aí milhões de planetas solitários andando na nossa galáxia. Então, é possível sim. Eu sou mais por esse lado da história aí, dessa questão, desse objeto. Contigo, Alexandre. Vai pegar aí. Não, eu vou só passar para ver se o Esteban e o Jack e o Flori quer comentar alguma coisa. Aí eu vou dar uma opinião de umas coisas que eu acabei vendo de ontem para hoje na internet. Obrigado. Voy a tentar falar en portugués, mas possivelmente va a salir mezcla, tipo portuñol. O que falou Adriano, eu vou aproveitar para hacer duas reflexões. A primeira é muito cortita, como falei a você antes de iniciar o programa, além da meu estudio y pesquisa ufológica, eu sou escritor de ciencia ficción. La ciencia ficción es un género literario que está muy en sintonía con la ciencia, especula racionalmente y se retroalimenta entre la ciencia y la ciencia ficción, la ciencia dura o blanda, ¿no? Y esto que fala Adriano de este objeto, nosotros tenemos una de los lindos libros o sagas que escribió uno de los maestros de ciencia ficción, Arthur Clarke, que se llama Encuentro con Rama. Hay muchas historias a lo largo de la ciencia ficción que se transformaron en realidad. Y si uno lee Encuentro con Rama de Arthur Clarke, va a ver que hay un objeto interestelar que viene al sistema solar, un objeto inteligente, un objeto artificial. Por supuesto, en el 2017, cuando vino Oumuamua, mucha gente relacionó eso. Mas ahora esto es una cosa seria. Esa es la primera reflexión. A segunda reflexión, me gustaría falar un poquito do costado da ciencia, porque yo estoy trabajando con SCU, que es una coalición científica, y como yo estaba falando al principio, que este es un momento muy importante de ufología, porque la ciencia está acercando, aproximando a fenómeno y está dejando de lado estigma. Lo que creo que la ciencia tiene que hacer también es respetar el trabajo de muchos ufólogos de muchos años que tuvieron que trabajar al lado oscuro, a las sombras, sin salir mucho a la luz, porque tenían mucho riesgo. Pero ahora la ciencia está beneficiando del fenómeno. ¿Y por qué? Porque el fenómeno mismo está atacando los límites de la ciencia conocida. Adriano faló de que astronomía tiene que revisar todos sus conceptos para conjugar con lo que está viendo o James Webb. Pero eso no es único ejemplo. Los UAP que aparecen con aceleraciones instantáneas, no hay pérdida evidente de energía, no hay boom sónico. Las fuerzas Y, en muchos casos más de 500 fuerzas Y, cuando cualquier avión de militar después de 16 fuerzas Y se desintegra, parece ser que estos UAP pueden manejar o espacio-tiempo, constructo de espacio-tiempo. Entonces, eso está favoreciendo a ciencia porque los científicos quieren entender, está impulsando a ciencia el fenómeno. Y otro aspecto no menor y que en Latinoamérica tiene mucha experiencia, es el fenómeno de persual, de contactismo y de experiencias que tienen muchas personas de encuentros de cercanos o de primer, segundo, tercer tipo. Y ahora hay muchos psicólogos, muchos profesionales que están volcando o estudio serio. Ahí yo, por ejemplo, encontré en Brasil o LASU, que es Latinoamérica Academy for Scientific Ufology. Yo invité a colaborar, a ser parceiro de SU, porque ellos
trabajan mucho en el contactismo y es un fenómeno, entenderlo, pero mi comentario general es que el fenómeno está beneficiando a ciencia, está poniendo a ciencia, interpelando a ciencia para que mejore y para que comprenda. Y sacar o secrecía de militares y esas cosas que no favorece a ciencia en general. Así que, ese es mi comentario inicial, Alexander. Quer comentar aí, Jack? Então, meu amigo, eu vi essa notícia, né, de que existe esse objeto possivelmente detectado e que um parlamentar lá dos Estados Unidos teria participado de uma reunião para decidir como que isso seria tratado nos ambientes secretos, né, nos bastidores do governo dos Estados Unidos. Primeiro, obviamente, a gente tem que confirmar se isso realmente é algo verdadeiro, algo que realmente foi, que ocorreu, né, essa reunião e tudo, se houve mesmo essa descoberta, e se, como o Adriano falou, se é algo natural ou algo artificial. O fato de falar que esse objeto muda de rota, mudou de trajetória, isso me chamou a atenção, né? Primeiro porque isso já demonstra um certo movimento, já meio que direciona para algo potencialmente inteligente e artificial, e vem de encontro a informações que a gente vem recebendo, né? Não só informações, mas também sinais, né? Digamos assim. A nível, digamos assim, da linha, digamos, mais espiritualista da ufologia, tem essa informação de que logo vai acontecer algo muito grande. E vendo o comportamento dos governos, principalmente o governo dos Estados Unidos, referente àquela crise dos balões, né, que aconteceu ano passado, em que bastava eles falarem, olha, a gente abateu um balão, tá aqui a foto, tá aqui o vídeo do abate, é balão, não tem mais nem como contestar isso. Mas não, eles fizeram diferente, eles falavam, por exemplo, nós detectamos um objeto não identificado, nós abatemos, mas nós não iremos mostrar as imagens. Isso levantou uma série de questões. O simples fato deles falarem objeto não identificado, já meio que remetendo aos registros ufológicos, isso para mim me soou como se fosse um teste social, né, para ver qual é a reação da população mundial frente a possíveis contatos ufológicos, possíveis avistamentos oficiais, registros oficiais, possíveis confirmações. E aí isso, então, seria como um teste, né, para avaliar potencialmente até onde eles poderiam revelar informação ou avaliar o grau de maturidade da população mundial frente a esses temas. Foi assim que eu interpretei isso na época, e é assim que eu venho interpretando desde então. E nessas informações, digamos, de linha espiritualista, e também, assim, até mesmo algumas informações de bastidores, comentários, e no meio ufológico, estabelece o ano de 2030 como o ano, digamos assim, da revelação aberta e restrita, né, dessa realidade. Se vem um objeto para cá, isso meio que responde um questionamento que eu tinha já desde o momento dessa crise dos balões e essa mudança de postura principalmente do governo dos Estados Unidos, porque eu vejo que eles mudaram, que antes era negação total, completa e restrita. Não existe, ponto, e acabou, né? Mas agora já tem o Pentágono confirmando que existem objetos não identificados, embora eles não falam que seja algo extraterrestre ou alienígena, mas houve uma mudança de postura. Por que eles estão mudando essa postura? Né? O que está obrigando eles a mudarem? Será que existe alguma coisa que eles sabem que está para acontecer, então eles têm que correr e preparar a humanidade para isso? Então estão indo aos poucos, liberando algumas informações, sinalizando de algumas formas e tudo. Então isso tudo me coloca a questionar, e aí então eu tenho que observar cada passo
em cada momento que a gente vai vivendo para tentar encontrar as respostas e ver como que isso vai se desenrolando. Então, é assim que eu vejo esse panorama atual. Flori, muito bem, pessoal. Então, nesse contexto do que cada um falou, vamos imaginar que esse objeto seja uma gigantesca nave-mãe e que dela saiam muitas outras naves que irão se distribuir sobre a superfície terrestre, especialmente os grandes centros populacionais, exatamente como Arthur Clarke descreve na sua outra obra, O Fim da Infância. A humanidade estaria preparada para esse contato público e ostensivo, tanto individual quanto coletivamente? Digamos que essa civilização venha nos convidar a participar de uma entidade, de uma federação estelar. Nós teríamos as condições objetivas e subjetivas de participar desta federação, dado que, no contexto geopolítico planetário, ainda há uma fragmentação que está um tanto distante de deixar de existir, e a gente sabe que, pela ficção científica mesmo, normalmente, uma raça, como é o caso da raça humana, perante um contexto federativo maior, ela deve ser representada por uma única liderança, né? Então, nós temos uma série de questões a refletir, e como eu disse aos colegas no início, né, minha especialidade não é tanto a casuística ufológica. Eu conheço alguns casos, assim, mais ou menos, mas, por exemplo, o Jackson, nossa, tem um conhecimento tremendo de casuística ufológica, né? Mas eu penso mais a respeito da exopolítica e das suas derivações, né? Das exociências sociais, porque a partir do momento em que esse contato ocorra, e ele vai ocorrer, pessoal, tá? Os sinais são claríssimos. No decorrer dessa conversa, eu gostaria até de fazer outros comentários a respeito, né, de como todo esse contexto científico e cultural irá se transformar. Nós já estamos iniciando essa transformação, né? Os sinais anômalos para a ciência tradicional são evidentes, são claríssimos, são inquestionáveis. De modo que penso que, supondo, por exemplo, né, que esse objeto fosse uma grande nave que traria uma civilização, talvez para invadir o planeta também, né? Por que não? Mas eu quero acreditar numa amistosidade, né? Num contato pacífico, num contato integrativo, num novo momento para a humanidade. De modo que a minha tese é justamente essa, né? Nós vivemos ainda um antropocentrismo que está em vias de ser superado pelo paradigma alien. Então, assim, que maravilha, né, de reflexões que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Justamente é preciso a preparação. Eu lembro da última frase do videozinho que foi colocado agora nesse momento, nesse bloco, vamos dizer, da nossa conversa, né? É melhor estarmos preparados. E eu acredito que este é um trabalho que vem crescendo. Inclusive, modestamente, uma contribuição minha, um livro que eu levei 12 anos para produzir, O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais. Então, só me permitam um breve resumo, que aí, a partir das ideias que são expostas aqui, a gente pode desdobrar e desenvolver, mais ou menos na linha que Esteban comentou agora, justamente da necessidade de uma preparação para que, quando essa civilização alienígena aqui chegar, já estão aqui, obviamente, mas quando se apresentar publicamente, né, a humanidade possa, com o mínimo impacto negativo possível, assim, interagir social e cultural, e em todas as dimensões da vida, inclusive. Então, se forem os Santi, lá do Problema dos Três Corpos,
talvez, se eles não mudarem de ideia, vai ser meio complicado, porque eles vão querer nos dominar, né? Mas eu, como disse antes, não acredito muito nessa possibilidade, porque se assim fosse, já poderia ter ocorrido há muito tempo, né? Então, essa minha tese, o paradigma alien, ela nasce de um conceito da filosofia da ciência, da estrutura das revoluções científicas de Thomas Samuel Kuhn. Então, há uma exposição inicial no livro para exemplificar, né, como a ciência ela pode ser encarada em duas perspectivas. Uma tradicional, que é a da acumulação do conhecimento, e outra extraordinária, que é o do rompimento de uma crença, de um dogma científico. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Galileu Galilei provou a teoria de Copérnico, bastante entre aspas, né, pessoal, mas desbancou o geocentrismo. Foi o que aconteceu quando Edwin Hubble descobriu, há aproximadamente 100 anos, a existência das outras galáxias, porque até então toda a astronomia acreditava que o universo inteiro estava contido na Via Láctea, e é o que está acontecendo exatamente nesse momento, pessoal, porque o paradigma antropocêntrico não pode continuar vigente como dominante na cabeça de muitos, embora o geocentrismo ainda esteja aí, na cabeça dos terraplanistas. Então, guardamos essas possibilidades também, porque a ufologia representa uma anomalia ao dogma científico. Esteban comentou antes, né, sobre algumas características desses artefatos que aqui estão presentes, e todos nós que gostamos do tema sabemos a exaustão que... Flori, só te interromper, só um minuto só. Claro. É porque começou uma chuva muito forte aqui, esse caso eu caí da live, daí eu peço desculpa, pessoal. Aí sei lá, o Adriano, o Jack... Adriano toma conta para nós disso? Sim, não, mas daí vocês ficam aí, pode ficar à vontade, entendeu? Não sei daí quando essa live vai fechar, amanhã eu fecho. Só tô avisando, caso eu caia, você já sabe, né? Tranquilo. Tranquilo. Mas o paradigma predominante ainda junto à comunidade científica é o do que o ser humano, né, é a única raça inteligente, entre aspas, conhecida. A equação Drake já estimou na década de 1960 um número bastante modesto, que agora é multiplicado com base na confirmação dos exoplanetas, enfim, novas pesquisas. Por exemplo, há alguns anos, professores e estudantes do curso de Física da Universidade de São Paulo concluíram que Drake tinha estimado em 10 mil civilizações apenas na Via Láctea. Civilizações, né, pessoal? Não é comunidade de micróbios, né, ou de animais invertebrados, coisa assim. E a USP, então, mediante essa simulação, chegou a 25 mil, um número aproximado de civilizações na Via Láctea, de modo que, obviamente, esse dogma, essa crença, esse paradigma científico não pode ser verdadeiro. E quando a ufologia se faz presente, demonstrando que não é possível a humanidade dominar tamanha tecnologia como aquela que emana dos UFOs, significa uma crise no dogma científico. É exatamente isso que vai permitir, que está permitindo a construção dessa nova ideia. E essa ideia que virá a se confirmar publicamente quando o contato massivo acontecer, quando aí o Alexander, o Adriano, cada um de nós aqui possa convidar um alienígena, por exemplo, para participar de um evento como esse, para a gente trocar uma ideia. De modo que, pessoal, é iminente o rompimento paradigmático. Agora, essa é uma parte do problema, né? E depois, como fica? Então, aí entra a especulação da exopolítica, né? A partir, principalmente, de dois pontos de vista que eu exploro no livro, fundamentado na ficção científica, Esteban. Há um cenário mais otimista, mais ordeiro, mais harmônico, que é o de Star Trek, embora também ali haja conflitos, né? No qual, por exemplo,
a Terra forma parte de uma federação. E há um outro cenário bem mais sombrio, que é o de arquivo X, que uma boa parte da casuística ufológica nos revela que pode ser verdadeiro. Inclusive, a obra do professor Michael Salla, especialmente um livro que é A Política do Governo dos Estados Unidos sobre a Vida Extraterrestre. Quando eu li esse livro, eu pensei, mas quem copiou quem aqui? Foi Arquivo X que copiou ele ou foi ele que copiou o Arquivo X? Porque, basicamente, né, todo esse contexto da presença de uma raça alienígena com objetivo de dominação, embora sutil, embora progressivo, mas claramente de subjugação da humanidade. Então, eu gosto mais do modelo Star Trek. E a partir daí, pessoal, veja bem, então, se existe uma sociedade estelar, uma comunidade estelar, como é que o planeta Terra poderia vir tomar parte dela? Aí você vai para o direito internacional, aqui do planeta Terra. Para que um Estado seja reconhecido como tal perante a comunidade internacional, são necessários 3 elementos. O primeiro é a população, território e governo. Então, nessa perspectiva, digamos que então uma civilização alienígena nos convidasse a fazer parte aqui da Federação do Quadrante, sei lá, enfim, qualquer que seja essa entidade. Será que, a partir desse pressuposto, é claro, nós teríamos condições de ingressar? Nós temos uma população, que é a raça humana. Nós temos um território, que é o planeta Terra. Agora, nós temos um governo? Não temos. Né? Nós temos uma fragmentação, de modo que, como é que a humanidade vai se fazer representar perante uma sociedade estelar? Aí você puxa aquela ideia lá de 1956, quando Eisenhower teria feito um acordo com civilizações alienígenas, né, que permitiriam, inclusive, uma ação global. Mas será que o governo dos Estados Unidos teria essa autoridade? Tanto que o professor Michael Salla denuncia veementemente a ilegalidade, inconstitucionalidade, né, vamos dizer assim, a dissonância entre isso que teria acontecido, eu acredito que há uma boa probabilidade de que tenha ocorrido mesmo, né? E a ordem jurídica interna do próprio governo dos Estados Unidos. Agora, se eles abduzem pessoas no Brasil, na Rússia, e quem é que deu essa ordem, essa concessão? Quem é que permitiu isso? De modo que nós estamos diante justamente de desafios enormes a partir dessa certeza de que teremos um contato público, e é exatamente isso que nós estamos fazendo agora, o necessário para que as pessoas reflitam, embora sejam poucas as pessoas, infelizmente, né, que ainda tomem contato, que se interessem por esse assunto. A opinião pública é moldada, né, por sensacionalismo, então passa aqui, agora recentemente nós tivemos em todos os telejornais do Brasil, por exemplo, a divulgação do relatório da Força Aérea Brasileira, né, sobre os casos acontecidos no ano passado. Então daí o pessoal fica, né, quando acontece uma audiência no Congresso norte-americano, aqui no Senado brasileiro, agora nós estamos em vias de, no Brasil, termos uma audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar da temática ufológica. Então, nós estamos nesse processo de aclimatação, nós estamos nesse caminho de rompimento paradigmático. Eu acredito, então, portanto, que a transformação será enorme, fundamental, porque tudo aquilo em que se acreditava nessa perspectiva já não tem valor, embora, claro, né, ainda os terraplanistas estão aí, os da terra oca e também os da cabeça oca, eventualmente, né? É isso, pessoal. Então, brilhante a colocação do Tácito, como sempre, o Tácito é sempre muito brilhante nas colocações dele, né? Ele falou um pouquinho aí até da teoria geral do Estado, né? Teoria geral do Estado é o povo, o território e o governo. Brilhante aí. Sobre a questão dos governos, okay, dos militares e da revelação aí que pode acontecer aí no mundo. Contigo. Entiendo. Yo creo que, digamos, desde el punto de vista de Argentina, está muy atrasado.
he visto esfuerzos muy superiores de la sociedad civil, tanto de Brasil como México, que llevaron este tema a los respectivos congresos y que iniciaron un camino que les falta, pero lo iniciaron. En Argentina no. A pesar de que Argentina tiene una rica historia casuística y tiene muchos investigadores, pero que no están mancomunados. Por ejemplo, este tipo de paneles que estoy escuchando aquí es un lujo, porque no se repite mucho en Argentina, tienen agenda propia los ufólogos. Sé que hay, de hecho, la semana próxima me invitaron a lo que se llama un café ufológico, es decir, gente entusiasta o gente pesquisadores se reúnen en cafés, literalmente, ¿no? Toman un café y hablan, pero no hay un esfuerzo, no hay cambio de opiniones como estoy viendo aquí. Y hay otro asunto que parece peculiar. El gobierno argentino no ha sido, por supuesto, muy transparente con el asunto. Sin embargo, paradójicamente, hay una oficina que se llama CIAE, de la Fuerza Aérea, especializada en el estudio de casos. Y cualquier civil lleva su caso y le hacen un estudio científico y le devuelven el estudio. Y esa oficina, que se llama CIAE, es una oficina con estructura, con personal capacitado, y todos los años produce un informe anual. Y en los últimos años estamos hablando de que produce aproximadamente entre 60 y 85 informes anuales científicos públicos que están disponibles en la Internet. Mi opinión particular, es decir, esa es la parte positiva. La parte negativa, o por lo menos no tan positiva, porque yo estuve en contacto con ellos, imagínense que es muy, muy interesante esa información, porque básicamente cualquier civil puede llevar su foto, su video, su testimonio y lo analizan. Lo analizan con un software especial, no recuerdo ahora el nombre, pero que el personal tomó cursos en la NASA. Lo que digo es que la parte no positiva es que, a mi entender, está muy sesgado, es decir, tienen una doctrina negacionista. Tratan de encontrar una explicación convencional a todos los casos. Y fuerzan, es decir, cuando los hechos no coinciden con la teoría tiene que salir y tenés que reemplazar la teoría, porque los hechos son sagrados. Bueno, acá no lo veo así. Si los hechos no coinciden con la teoría, vamos a manejar un poco los hechos para que coincidan con la teoría. Esa es mi opinión sobre eso. Entonces, a mí me parece que, lamentablemente, siendo Argentina un país que tiene mucha tradición y mucha historia de casuística, no está colaborando, primero, con la región y segundo, en el concierto mundial. Lo digo con mucho pesar. Pero por eso mismo, desde la SCU, que es una organización puramente científica, por lo menos en mi caso encontré en Brasil la primera organización, porque la SCU admite y es abierta para cualquier ciudadano de cualquier país que quiera ser miembro, pero a nivel organización hace acuerdos de colaboración, por ejemplo, con el Instituto Gesdalen, con el C3 de Francia, con el proyecto Galileo, digamos, a nivel organizacional. Y en Latinoamérica, la primera organización que conseguimos un acuerdo de parcería fue con la organización del doctor Julio Navarro, que tiene
una extracción científica. Pero por eso yo creo que Latinoamérica, o sea, celebro que Brasil esté andando como tiene que estar, falta mucho, Jack, yo escuché muy atentamente lo que dijo Jack, esos problemas ocurren sobre todo en la parte política. La parte política está muy preocupada, porque como mencionó, y conecto esto con lo que habló Flori, el principio del Estado moderno y el antropocéntrico están directamente atacados cuando te enfrentás con una inteligencia que es superior a la humana, porque se derrumba todo, se cambia todo el paradigma. Entonces, la respuesta de la ciencia, como les dije, es en este momento prepararse a estudiar un poco más, sacar el estigma y tal vez los gobiernos, o por lo menos no los estados, o sea, vos tenés el Poder Ejecutivo, la Cámara de Representantes y el Poder Judicial. Por lo menos el Congreso que se acerque a los científicos y empezar a tener un diálogo mucho más fructífero. Pero essa é a minha opinião, Adriano. Vou passar para o Tasca, para ele complementar a opinião dele sobre essa questão dos governos e dos militares, né? A divulgação do fenômeno que hoje se chama de UAPs, né? Fenômenos anômalos. Contigo, Flori. Muito bem. Então, aparentemente, assim, a política de secretismo em torno do fenômeno ufológico se iniciou já com o caso Roswell, em 1947. A partir dali, possivelmente dada a recuperação de tecnologia e, quem sabe, até também de material orgânico, de corpos, enfim, de entidades biológicas extraterrestres, decidiu-se que seria melhor que isso ficasse oculto. Agora, melhor para quem, né? Justamente para os governos. E essa política, aos poucos, muito lentamente, tem se modificado, até mesmo nos Estados Unidos, com a admissão da existência de projetos secretos de pesquisa, a existência de orçamento próprio para essa pesquisa, mas ainda nós temos cortina de ferro, como é o caso da Rússia, por exemplo, né? Que com certeza não deve ficar muito atrás dos Estados Unidos em relação ao estudo desse fenômeno. Na América Latina, parece que, de alguma maneira, nós estamos, quem sabe, até já um passo adiante em termos de abertura política. Obviamente, como bem pontuou o Jackson, ainda há informações represadas, mantidas por alguma razão em sigilo, mas há muita informação, muita documentação publicada, divulgada. Então, tem-se feito um trabalho de abertura ufológica no Brasil, principalmente por mérito da Comissão Brasileira de Ufólogos, entidade a qual, inclusive, Jackson, voltamos a participar agora recentemente, né? Desde essa semana retornei, mas ainda há muito o que fazer. Na CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos, há todo um trabalho legal, entre aspas. Então, com base na Lei de Acesso à Informação, tem se buscado quebrar as barreiras que nos impedem de conhecer mais e melhor a verdade. Então, aos poucos, há um despertar, uma sensibilidade, até mesmo da classe política. São raríssimas, né, as personalidades que se dispõem a comprar essa ideia, mas eu acredito que, paulatinamente, isso vai se ampliar. Há outros países aqui mesmo do nosso continente sul-americano que também investem em pesquisa dos fenômenos anômalos, como é o caso do Uruguai, por exemplo,
que tem dentro de sua força aérea, né, uma entidade de pesquisa, e há outras também. Eu acredito que essa seja uma luta, Jackson, que nós devemos empreender aqui no Brasil, né, para que o nosso governo brasileiro permita, especialmente com a participação também dos civis, uma estrutura mínima para que a gente possa aprofundar, porque todos nós aqui que somos pesquisadores, temos qual financiamento para as nossas pesquisas? No meu caso, eu tiro dos meus honorários de advogado, né, para financiar as coisas que eu faço, embora eu não faça pesquisa de campo, mas, enfim, lá por último também quero fazer um comercialzinho aqui do nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni, e de suas atividades. Mas, então, não existe uma mínima estrutura, né, condições materiais e humanas nós temos bastante, mas, assim, materiais nós não temos, a fim de que a gente possa avançar nisso. Então, eu vejo assim, que ainda estamos nessa fase de secretismo, mas são nítidos os sinais, pelo menos no Ocidente, de que há algo sendo gestado, preparado, para isso, não apenas a abertura ufológica, né, mas eu acredito muito na função social da ficção científica, viu, Esteban? Acredito que a ficção científica tem uma importância grande também nesse processo de aclimatação, porque permite que a gente, a partir desse pensamento, dessa projeção de ideias, possa cultivar elementos de reflexão para o momento do rompimento de paradigma, para esse momento seguinte, para esse passo adiante, que iminente é um conceito meio estranho, né? Como disse o chefe Bala ali, já faz muito tempo que se discute isso, né? Acreditavam alguns que em 2019, com a data limite de Chico Xavier, as naves já desceriam ali no Planalto Central. Me permito aqui uma dramatização. Tragam o seu líder. Enfim, mas isso não aconteceu. Vai acontecer quando? Em décadas? Eu acredito que nós não estaremos aqui para ver isso, que nós estamos semeando, nós estamos plantando as ideias para as futuras gerações. Mas, de repente, 2027, né? 2030, vai saber. Precisamos nos preparar. E aqui, lembrando uma lição do Mestre Jesus: orai e vigiai. Por aí, pessoal. Passar a palavra agora aqui para o Morgan. O Morgan dá a palavra dele sobre a questão dos governos e dos militares, né? Essa interação aí dos dois, que são negacionistas, né? Até hoje, desde o tempo do projeto Blue Book, lá nos Estados Unidos, nós tivemos lá nos Estados Unidos o projeto Sinal, o projeto Groot, depois o projeto Blue Book. Desde aquele tempo, né? Daquela época lá, dos anos 60, tivemos o relatório Codon, também, que envolveu universidades americanas, e desde essa época que a gente tem, na realidade, eles dizem que vão divulgar, né, gerar expectativa em toda a população naquele tempo mundial também, e no final as conclusões são sempre que são fenômenos que não merecem investigação, né, desde aquele tempo que eles afirmam isso. Eu queria a opinião do Morgan sobre essa questão aí, a questão dos governos e dos militares no mundo inteiro com relação aos UAPs. Contigo, Morgan. Obrigado. Bom, a gente tem essa organização, né, dos governos desde pós-Roswell, né? De lá para cá a gente sabe, né, a gente veio descobrindo que existem N grupos, né, fazendo essa condução do elemento ufológico, né, fazendo os estudos, né, compilando os resultados, gerando relatórios internos, e esses grupos vêm, né, desde do Majestic, né, até recentemente, eles vêm mudando de nome, mas os grupos sempre existiram, né, sempre tem algum órgão do governo interessado em investigar, em levantar essa informação. E hoje, atualmente, né, existem os mega orçamentos, né, tem os black budgets, que tem trilhões aí por ano, que são destinados a projetos que não são declarados, não são claros em relação ao que vem, qual o objeto desse estudo, qual que é a destinação desse dinheiro, mas ele
ele culminou, né, nessa pesquisa que começou ali ainda nos anos 50, 60, né? E pegando uma carona, né, tanto na fala do Jackson quanto do Tasca, a gente precisa, para uma abertura, né, de hoje, né, daqui para frente, né, que existem grupos mistos, né? O governo tem a capacidade de fazer algum levantamento, mapeamento, porém os cérebros, né, que têm a maior bagagem em relação à ufologia, à pesquisa, eles não estão dentro dos governos, né? Somos nós que somos pesquisadores que desprendem horas, né, das nossas vidas, né, orçamento próprio, né, como o Tasca bem disse, né, para fazer a pesquisa ufológica. Então, acaba que a soma, né, tanto de um corpo governamental, mas com civis, né, e pesquisadores civis do fenômeno, né, que também são acadêmicos, que também são cientistas, né, cada um com a sua área de formação, com a sua carreira, né, podendo contribuir, né, nesse contexto ufológico, eu acho que daí sim seria um cenário ideal para se administrar e tentar entender um fenômeno que é muito maior, muito mais complexo do que qualquer ciência que a gente tenha hoje, qualquer física, qualquer governo. Então, o fenômeno ele é muito além disso, então a gente está só fazendo uma coceirinha na superfície mesmo. Então, se não tiver organização, né, entre governo e pesquisadores, e civis, e universitários, né, os cérebros que estão nas universidades realizando N pesquisas, né, na área de física, de química, de biologia, né, hoje em dia a quântica, né, que está bem mais avançada também. Então, se não tiver uma soma desses fatores, ninguém vai chegar em lugar nenhum. A gente não chega a conclusões, o governo não chega a conclusão nenhuma, né, e fica todo mundo perdido, correndo atrás do rabo, né? E daqui a pouquinho eu vou ter que sair, eu queria só pegar uma palavrinha, né, no que o Esteban comentou, que na Argentina não tem essa organização, né, igual a gente tende a ter no Brasil, né, a gente faz esses seminários, essas agendas, né, com diversos ufólogos, e o Blue Book, ele tinha essa metodologia, né, Esteban, de fazer essa adequação da resposta para dar para o relato da pessoa dentro de um parâmetro natural ali e coloca naquela caixinha e devolve aquela resposta para a pessoa, né? O que acaba desmotivando a pessoa, né, a falar sobre o relato dela, né? Sendo que ela tinha um canal oficial onde ela poderia falar e esse relato foi diminuído, né? Foi abafado, digamos assim. Então, se existisse uma agenda semelhante no Brasil, né, um canal oficial do governo, composto por essa equipe mista, recebendo esses relatos, né, e podendo dar uma resposta, não precisa chegar a uma conclusão que é alienígena, que é ufológico, mas que não é uma coisa realmente natural. Então, todos os fatores naturais foram, de fato, eliminados, e realmente algo anômalo aconteceu com a senhora ou com o senhor que mora na comunidade tal, no interior do Brasil, é uma resposta mais digna para a pessoa do que enquadrar essa resposta numa resposta que não é condizente com a realidade. Passar a palavra agora para o Rafael Amorim, para que ele fale um pouco para a gente aí no Sul. Como é que está a ufologia aí no Sul? Nós temos aqui o Tasca, aqui, que é de Curitiba do Sul, e também o Rafael Amorim, que é da região Sul. Então, eu queria que vocês dessem aqui uma palhinha aqui para os brasileiros, aqui, né, para o mundo. Como é que está a ufologia aí no Sul, Rafael? E o Jackson também, que é de Curitiba, hein, Adriano? O Jackson também. E o Jackson também aí, que é da região Sul. Eu estou aqui em Fortaleza do Nordeste, e os brasileiros, no geral, estão querendo saber como é que anda a ufologia aí no sul do Brasil. Contigo, Rafael. Barbaridade. Que tá. Olha, o que eu posso falar é que o Rio Grande do Sul já foi um estado ufologicamente bem organizado, com o MGU, Movimento Gaúcho de Ufologia, começou muito bem, seguiu perfeitamente, a gente conseguiu reunir os grupos de ufologia do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu reunir pesquisadores independentes, mas houve uma ruptura em uma certa época, que é aquela coisa inerente ao entendimento de cada um sobre o que é a ufologia. E muitos ufólogos se afastaram do movimento, mas eu acho que houve um momento de reflexão de todas as partes, né, e agora estão retomando aí o movimento gaúcho de ufologia aos poucos. A gente não faz parte do movimento mais,
mas eu sempre dei total apoio ao trabalho de quem ficou lá, o mestre Odoni, nosso colega aqui, que a gente gosta muito, e tentando também agregar aí a esse movimento e a organizacional de ufólogos. Mas também a gente tem aquele problema que o Brasil inteiro enfrenta, além de, claro, a gente ter parceria com os irmãos aqui da Argentina, que é a Andrea Simondieni, a turma do Museu OVNI, a gente tem bastante contato com eles ali, e sempre quando eu preciso, eu posso, eu vou de encontro aos irmãos da Argentina, do Uruguai. Na Argentina eu já tive muita parceria com um programa que tinha de rádio lá, chamado Código OVNI, não sei se o Esteban conheceu, e aquele pessoal dali, e eu não vi mais falar mais deles, inclusive. Mas as coisas acontecem, continuam acontecendo, o fenômeno continua acontecendo, e eu estou sempre em campo. Até a minha vivência como escoteiro me dá esse prazer de estar sempre em campo, e a gente tem respondido à altura à necessidade do povo. O que a gente vê é uma falta de comunicação muito grande, e isso nos deixa bastante preocupados. Nós tem outros ufólogos, grandes pesquisadores, investigadores aqui, mas não existe uma comunicação entre eles. E às vezes, quando a gente está com o caso na mão, eu tenho essa mania de criar uma rede muito grande de outros ufólogos pelo Brasil afora. Porque no Rio Grande do Sul não há essa resposta, é muito difícil. Eu tenho o Márcio Parucini, eu tenho alguns outros colegas aí de Porto Alegre, aqui mesmo da nossa região, mas tem chegado casos aí do Nordeste para a gente. Como é que a gente faz, né? Ora, busca quem está no Nordeste, quem está na proximidade, entrega o caso para o companheiro lá e, se o que puder ajudar também, a gente ajuda. E isso a gente sente falta nos demais pontos do Brasil. Eu vejo uma corrida muito grande pelo um pódio que não existe. E isso tem afetado muito a ufologia, mais pelo viés da rede social. Esse pódio a gente tem que quebrar ele. Senão a gente não quebrar essa corrida em busca do melhor caso do mundo ou do melhor pesquisador, a gente nunca vai ter sucesso. Então a gente funciona assim. Para mim, chega casos até dos Estados Unidos. Como é que eu vou investigar isso? Você está me ouvindo? Que parou minha imagem aí, né? Não, tá perfeito. Parou, mas a gente está lhe ouvindo. Pode falar. Ouvindo. Aí, às vezes dá uma travadinha, que são duas câmeras aqui. Então, nesse ano eu estou muito mais fora em pesquisa ufológica direta, muito mais em campo, em outros estados do Brasil, um trabalho que eu estou fazendo, que brevemente a gente vai poder mostrar isso numa TV no History Channel, para quem conhece, é o canal History Channel. Então isso tem me tomado muito tempo, ao mesmo momento que a gente consegue ter esses recebimentos de casos, bicho, coisa assim que posso dizer para vocês que há meses atrás eu me deparei no estado de São Paulo. Eu não posso falar muito ainda, mas eu me deparei com um dos casos mais interessantes que eu já vi na minha vida, de um contato imediato de 3º e 4º grau, com 3 pessoas totalmente idôneas. Se tratava de policiais, numa situação que vocês não querem imaginar, bicho. Não tem como esses caras não terem passado por isso. Eu escutei os testemunhos, a gente conversou com eles, um em cada cidade diferente. Eles não se falavam há mais de 10 anos, nem falavam do caso há mais de 10 anos. Então, as coisas existem, estão aí. Tem um barulho de curto-circuito aí dando aí agora, eu não sei de onde está vindo. Não sei se não, tá tudo normal aqui. Eu não sei se é alguma coisa aí com você, mas tá tudo normal aqui. Tá, pode ser. Deixa eu ver aqui. Ó, parou. Então a coisa está assim. No Rio Grande do Sul é isso que a gente tem na atual conjuntura. Nós temos bons ufólogos, temos maus ufólogos, se dizem ufólogos, e essa gente a gente tem tentado amenizar a situação deles perante a opinião pública. Ou seja, a gente tem mostrado para a opinião aqui pública quem realmente é pesquisador e quem é aquela figura que está ali para, inclusive, conseguir fundos financeiros de municípios, através de leis de incentivo para fazer o trabalho ufológico. Chega no momento lá, não tem nem a porta aberta do negócio do cara.
E onde que foi parar essa grana? Então, a gente tem visto muito isso e rogo que o Rio Grande do Sul seja mais reconhecido, não só como Estado, não só por uma tragédia como a gente passou recentemente, que nos impediu totalmente de fazer qualquer coisa, mas também como um Estado de bons ufólogos. Eu queria só te perguntar, né? Seria no estilo do programa do Fred Mosch? Seria naquele estilo, porque eu achei o trabalho do Fred muito bom, né? Naquele da History, né? Naquela série da History, onde o Fred Mosch vai em várias regiões do Brasil procurando casos ufológicos. Esse novo programa é na mesma linha? É na mesma linha ou não? Não é na mesma linha. O trabalho é feito pela mesma produtora, inclusive. É o pessoal que fez uma série muito boa, de Carona com os OVNIs, né? Sensacional. Não, agora a coisa é bem mais séria. A coisa vai ser tão séria que todos os casos estão passando por quatro especialistas, que uns não são da área, inclusive, ufológica, são gente da ciência, e a gente tem tido sucesso em todos os casos. Posso afirmar que de 10 casos a gente já sabe que 9 são reais, e a gente vai poder mostrar essas evidências que não tem controvérsia. Inclusive teve um que me espantou muito, porque durante 4 anos a gente tem lutado para tentar mostrar a veracidade do caso, lutado contra a ufologia brasileira, inclusive, de alguns colegas, e de repente aquilo me surpreendeu com o resultado dessa área da ciência, afirmando que aquilo que tinha numa certa filmagem era de fato um UFO, um objeto voador não identificado, sem sombra de dúvida. Eu disse, cara, isso é bacana, leva tempo, mas quando a gente tem uma afirmação de pessoas como essa, e com todo o requinte de um laudo bem escrito, bem informado, com base, etc., eu disse, bom, os ufólogos têm que aprender muito isso aí, hein? Sim. Fazer esse tipo de trabalho, para não dar dúvida nenhuma. E quando aquilo chegou para mim, eu disse, nossa, eu fiquei surpreso. Eu tinha uma certa tendência a acreditar no caso, mas tinha umas dúvidas. Quando veio aquilo, então, o programa ele é baseado nisso. Vocês vão ver pela primeira vez na televisão casos sendo descortinados, analisados e julgados. Esse julgamento eu não posso, de forma alguma, ainda falar nada sobre isso, porque a equipe que vai julgar isso, ela ainda não se reuniu para as filmagens aí tudo, então até eu estou curioso também para ver o que vai dar isso aí. Então, claro, chefe, uma pergunta, me permite? Sim, senhor. São só casos atuais ou vocês estão resgatando casos antigos também? Por exemplo, o do Berlê, que é o mais fascinante, talvez, que eu conheça. Não, o Berlê foi um caso que eu apresentei, porque algumas coisas eu posso contar. Eu sou o consultor da série e sou apresentador da série também. Junto comigo tem uma equipe de ufólogos. Junto comigo tem uma equipe de especialistas da área da ciência e caras que estão me ajudando nessa. O Jackson aqui está me ajudando na Noite Oficial dos UFOs, por exemplo. Então ele está ajudando para ele, é um especialista da série, um dos que a gente conseguiu trazer para dentro. Então, o Tasca, qual é que foi o problema? Nós estamos trazendo casos com evidências fotográficas e de vídeo. Primeiro, tirando a Noite Oficial dos Discos Voadores, que a gente tem aí, as evidências são gravações, né? Mas elas estão. Não precisa passar por uma análise daquilo para saber que são reais, né? Então, o Tasca a gente vai deixar para um outro momento quando a gente entrar, então, nessa área, que é a área do contatismo, e que muitas vezes não tem uma evidência física. Para julgar isso, né, Tasca, inclusive o teu tio, né? O Era Nelson? um primo distante, mas não era esse, eu falei do Berlê. Sim, o Berlê é um, mas o teu tio lá, teu Assim, primo, também, fascinante. ele estava na grade também, mas a gente, como ele já não está vivo, a gente perdeu a evidência física, né? Porque ele tinha as marcas lá do contato dele. Então, para a grade da TV, nos pediram isso e a gente está cumprindo isso com bastante esforço. Você pode ter certeza que eu estou falando que as coisas que eu encontrei aí eu que sou ufólogo há mais de, sei lá, 27, 28 anos, eu fiquei impressionado com 2, 3 casos, eu não imaginava que esse troço era
Era isso aí mesmo, né? A gente tinha uma evidência, a gente tinha né? O caso da noite oficial dos discos voadores, que eu posso passar por cima, todo mundo conhece. A maioria dos colegas aqui conhece. Não sei se o Esteban teve conhecimento da noite oficial, deve ter tido. Noite oficial dos discos voadores no Brasil. Mas é uma coisa assim que quanto mais a gente se aprofunda, o Jackson está aí que não me deixa mentir sozinho, mais se encontra coisas aí que, olha, daria 2 capítulos da série. O Berlé é um caso sensacional, sem sombra de dúvida. Um cara que foi levado a outro planeta, um cara que não tinha de idade, era um tratorista, não sabia nem escrever direito, escreveu um livro sensacional, contando as suas experiências. Ele com certeza ele vai cair uma hora, vai entrar no conhecimento do mundo aí através da TV, com certeza. É isso aí, grande chefe Bala. Olha, deixa eu falar mais uma coisa aqui. O meu amigo Alexander aqui é um dos especialistas também que está nos ajudando aí nessa série. Show de bola. Segredo do Estado, ultra secreto. Esse projeto vai ser bacana, hein? Ô chefe Bala, eu desejo sucesso aí, meu querido. Obrigado. Você é um cara que contribui muito para a ufologia há muito tempo, faz um trabalho fantástico. E eu tenho certeza, né, que com esse corpo técnico também que você está agregando aí para o projeto, não tem falha, né? Não tem como dar errado. Se Então, possível, desejo muito sucesso. eu vou dizer, cara, onde eu vou, onde eu consigo ir, eu tenho levado quem eu posso junto. Eu acho que a maioria de vocês, a maioria de outros caras, tem que ter essa chance de ser visto pelo mundo inteiro através de uma TV desse tamanho. É fantástico. Gente, eu tinha combinado com a Alec que eu tenho que sair agora às 22, tá? Mas foi uma honra participar da bancada com vocês aqui. Foi um prazer conhecer pessoalmente, virtualmente, Tasca, o Esteban. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí, E Alec. já tá o convite aí, o Jack, todo mundo, para a gente se reunir de novo, cara. Isso daí é só o começo. Ó, veja só, o Bala é um cara que, como ele é fluente em inglês, né? O cara manja aí das paradas. O que acontece? Eu sei que o Bala tem o contato pessoal do Elisondro e de outros. O Bala poderia trazer o Elisondro. Já tô te fazendo um desafio, ó. Traga o Elisondro ao vivo. O Elisondro, ele se faz ao muito, vivo, cara. Ao vivo e nós perguntamos, daí, claro, você, né? Você pergunta por nós a respeito até do 2027 aí, para ver se ele... Ué, cara, ele lançou um livro agora. A época de trazer ele para as lives é agora. Vamos ver se a gente pega ele aí. Vou subir o camarada aqui, o Adriano. Aí. Valeu? Eu vou aproveitar. Abraço, beleza, eu vou sair aqui e vou dar lugar pro Adriano. Gente, então fiquem com Deus aí, fiquem bem. Boa noite, até breve. Valeu, até mais. Até mais. Valeu. Aí, cabra da peste. Viu? Vai. Alexandre quer colocar, o Alexandre quer colocar o Elizondo aí no muro. E Alexandre? Mas aí que é o homem é amigo do cara, o cara tem o WhatsApp pessoal do homem. Sim, aí realmente poderia acontecer, né? Deixa eu passar aqui a palavra aqui, vamos passar a palavra aqui para o Jackson. Jackson, fala aí tua participação aí na série aí do programa, né? E alguns casos aí do Sul, aí tu pode até falar para a gente alguns casos aí no Sul, e depois o Tasca. Contigo aí, Jackson. Cara, aqui na nossa região tem surgido algumas filmagens, algumas coisas estranhas registradas em vídeo, mas geralmente a gente tem conseguido identificar. Menos uma que eu ainda não consegui parar para analisar, que foi uma filmagem feita aqui na região de Curitiba há uns 10 dias atrás, de um objeto multicolorido, era brilhante e mudando de cor, né? Então a gente ainda está analisando, tentando encontrar uma resposta para esse vídeo. Mas outras filmagens estranhas a gente já conseguiu identificar como drone ou como balão, alguma coisa assim, né? Infelizmente, nada de OVNIs nesse caso. E teve aquele caso de queda, né, de uma nave na região de Morretes, aqui no litoral do Paraná, mas não era a nave, era apenas
algum tipo de explosão, provavelmente um meteoro que caiu em cima da mata, e que, por falta de experiência da equipe de resgate lá, eles não perceberam que era um meteorito que tinha caído, né, na região. Então, isso aí ficou em aberto, né? Identificar a causa real do barulho que foi ouvido na mata, mas não há, assim, nada que aponte para uma causa ufológica ali, né, nesse caso. Não colocando uma especulação aqui, já respondendo uma pergunta do próprio chat, que perguntou para alguém da bancada aqui, ou para a bancada, né, a respeito justamente da Antártida, para que falasse sobre os assuntos, né, UFOs e tal. Eu tenho foto daquelas expedições antigas, né, que os militares fizeram lá, como é que é, Capitão Beard, acho que é o nome dele, lá da época do Paperclip, quando trouxeram os alemães para os Estados Unidos, depois foi feita uma viagem para a Antártida, né, para fazer um estudo das regiões. Inclusive, a NASA fez basicamente o que ela fez na Lua, né, ela marcou bandeira, e lá na Lua também ele colocou uns lugares chamados no-fly zones, né, quer dizer que você não pode voar naquelas regiões, que lá eles dizem, né, na desculpa, que se você ir naquele local onde estão as missões Apollo, pode estragar lá os vestígios, né, que ficaram e tal, e essas coisas assim. Lá na Antártida também tem essas regiões que é proibido. Não existe. Assim, não conheço ninguém que diga assim, você consegue atravessar lá algumas regiões? Não consegue. Eu não ouvi até hoje ninguém atravessando. É impossível atravessar. Uma pelas condições climáticas, né? E outra porque, de fato, ali é proibido certas regiões. Daí por isso que gera maior essas especulações. Eu acho que o que acontece ali naquela região do McMurdo ali, que é a base americana, ali deve ter muito assunto bizarro ali rolando, cara. Uma das investigadoras americanas lá, a Linda Montoural, ela colocou ali dois personagens, né, supostos pessoal da Marinha ali, dois SEALs, e dizendo que eles estiveram ali em missões ultra-secretas de base alienígena. Então, é um lugar inóspito, obviamente, é um lugar sinistro, misterioso, e com certeza eu acho que dos melhores casos que existe, quando falo de Antártida, me faz lembrar muito o caso lá dos Montes Urais, né, Jack? Lá como é que é? Pass in Love, como é que é o nome onde morreu os montanhistas? Passo de Dyatlov. Então, quando lembrou de neve, tem que entrar na mente aquele caso. Aquele caso é extraordinário, né? Então, eu acho que lá realmente acontece coisa bizarra. E seria interessante aí chamar o pessoal aí para contar pro povo aí, né? Mostrar o que está acontecendo na Antártida. É assim, né? Eu vejo aí que o Flori, ele fica muito animado, né? Eu vejo na tua cara que você fica animado, né? Quando fala de ufologia. Parece que a gente tá do lado do fogão ali, tomando um chimarrão, ouvindo histórias, né? É essa sensação que tem. Eu sou fascinado, né, Alexander? Fascinado. Desde pequeno, por ficção científica e ufologia. É isso aí, né? Viu, Esteban? Tem mais alguma coisa aí da Argentina que queira revelar nos arquivos secretos? Voy a tocar un tema controversial. Voy a tratar de buscar alguna relación entre ufología y fútbol, a ver si hubo alguna ayuda. Esteban, quando Arthur Berlet foi levado ao planeta Carte, ele pôde presenciar uma competição de um esporte que parecia ser futebol. Ele foi levado a um estádio e lá havia uma série de modalidades esportivas, mas enfim, especialmente um jogo dessa natureza. Só para constar, então, que não é só na Terra, né? Há em outros lugares também.
No, Às vezes o pessoal escuta você falando Arthur Berlé, muita gente não sabe, né? Um caso famoso da casuística brasileira, né? no, Não? no, yo quería, Alexander, yo quería darte agradecerte mucho. Yo estoy aquí, como les mencioné, estoy en Bariloche, estoy en vacaciones, ¿no? Tomé algunos días libres y ahora tengo mi familia que está esperando para ir a cenar, así que Sim. tengo que dejarlos, amigos, pero la Sim, verdad que me sentí tranquilo. muy bien. Ojalá que podamos repetir esto muchas veces y también que esta idea y este intercambio tan bueno de información y de puntos de vista, muy respetuosamente, también podamos copiarlo en Argentina. Sinceramente, como estoy de alguna manera muy cercano a la SCU, yo mantengo cierto grado de escepticismo, tengo que mantener cierto grado de escepticismo, pero es un escepticismo positivo, no es un negacionismo. Necesito eso porque definitivamente creo que la SCU está tratando de estudiar las cosas desde ese punto de vista, cada vez abriéndose más. Pero dicho esto, creo que si ojalá muchos de ustedes en lo cierto, que es inminente, que vamos a tener este tipo de experiencia mundial, porque me parece que eso va a ayudar mucho a la unión de todos los pueblos. Nosotros estamos discutiendo nuestras diferencias de manera muy brutal. O sea, no, estamos en problemas. No somos capaces de manejar las diferencias si no es con guerra y esas cosas. Y tal vez tener un punto en común y presentarnos como algo, como una mancomunidad, esto puede llegar a ayudar. Así que ojalá, vamos a ver. Tudo bem? Então vai se despedir do pessoal, Esteban. Muchísimas gracias, amigos. Que tengan unas muy buenas noches y ha sido un placer. Obrigado pela presença aí. Obrigado. Graças, irmão. Fica o convite já, Esteban. Aqui, ó, é o que o Bala falou, é a união dos pesquisadores e tudo mais, é a mesma coisa. Você pode, uma hora, fazer um convite aí junto com o Jack, fazer uma live no canal dele, do Bala, todo mundo, entende? O que acontece? Quanto mais levar a ufologia, essas informações aí, isso aí com certeza vai enriquecer aí todo mundo. Perfecto. Voy a falar dos cositas más. Primero, o SCU está produciendo o revista cada 3 meses, usamos revista trimestral, está en inglés y en español. Voy a trabajar con Julio para tratar de traducir ao portugués, porque hacemos 4 revistas por año, ya tenemos casi 12 revistas muy, muy interesantes con artículos científicos y estudios y opiniones que va a ser muy interesante, así que eso voy a tratar de conseguir un portugués. Y Alexander, voy a tratar de conseguir esos contactos para Antártida, así puedes hacer tu programa. Obrigado, amigos. Até logo. Até mais, obrigado. E aqui o pessoal tá firme, rapaz. O chat tá... praticamente subiu mais 2 aqui e não saiu ninguém. O pessoal tá gostando do bate-papo aí, Bala. O que você acha? Olha lá o Flori deu até risada. Ufologia é legal demais, né? Se contar as casuísticas... Cara, é uma coisa em movimento, né? Por isso a gente falou de movimento gaúcho de ufologia. Porque os caras começaram aqui com uma federação gaúcha de ufologia. A federação, depois foi para um triunvirato, aquela coisa. Não, bicho, a ufologia ela está em movimento, ela tem que estar em movimento.
vamos chamar de movimento. E aí isso aí gerou muita coisa boa, né? O MGU servia para isso, para movimentar a ufologia. Porque às vezes tem muita gente que tem... Pô, tem caras aí que eu nunca ouvi na minha vida, nunca ouvi falar, e aparece às vezes numa reportagem, às vezes, pô, esse cara tá onde, né? Que a gente não sabe dele, precisamos saber de mais gente aqui que trabalha, que estuda ufologia. Aqui, vizinho nosso, aqui na cidade, aqui perto, tem um senhor que era da Polícia Federal. O cara tem um arquivo ufológico incrível ali no meio do nada. E se aposentou, foi morar ali e me passou dossiês da Polícia Federal sobre casos ufológicos, como, por exemplo, o caso Frangomil, que aconteceu na cidade de Santo Ângelo. Isso foi tema da série Contatos Extraterrestres aí do History, né, onde o gerente, alguns funcionários de uma empresa chamada Frangomil, viram na porta da empresa os objetos voadores, 3 objetos voadores não identificados enormes, e aquilo teve uma repercussão danada, porque até citei na minha live aí quinta-feira, acho que foi na quinta, sobre os seres de humo. Se alguém já nunca ouviu falar, é uma história de canalizações, né, o Tasca? E que ficou meio engraçado, ninguém sabia se era verdade, se era mentira, até hoje. Então. Mas num dos livros, de 1960 e alguma coisa, 68, que alguém falava, que escreveram sobre seres de humo, esses seres colocaram lá no livro, queriam aparecer numa cidade no Rio Grande do Sul, chamada Santo Ângelo, e a data. E a data foi o dia que aconteceu o caso Frangomil em Santo Ângelo. Então, nos anos 90. Então aquilo ficou, putz, e agora, né? Como é que os caras lá na Espanha, acho que fizeram essa canalização, e aí tinha aquilo ali, no Brasil, na cidade de Santiago, dia tal, ano tal, né? As naves estariam lá e estiveram lá. Então deixou todo mundo com os butiá caindo do bolso, né, bicho? Pô, se o troço não era realmente, se era algo que se tratava como fraude em uma certa época, como é que eles tinham essa informação e como que isso aconteceu? Seria uma coincidência muito grande. Mas o Sixto Paz também fez o pedido, chamou a TV e tudo, e lá na montanha, lá no Peru, lá eles conseguiram filmar um UFO depois, né? Não no momento ao vivo. Quem estava lá era o JJ Benítez, ele que narra isso num dos livros dele, que foi até o Peru encontrar esse grupo do projeto Rama, se não me engano, acho que era Rama, Rama. E que iria então ter um encontro naquele local, os UFOs, as pessoas foram para lá, no primeiro dia nada aconteceu, no segundo nada aconteceu, a galera foi embora, ficou alguns poucos ali, e o próprio JJ Benítez também se preservou a ficar, e apareceram então, os UFOs apareceram. E aí foi registrado por aqueles repórteres que estavam ali, porque o Benítez era um repórter, né, de um jornal, se eu não me engano, da Espanha, e por isso que ele estava lá. Mas aconteceu aqui no Brasil aí o caso Casemiro, caso Casemiro de Abreu, 1981, acho, 81, que teve aquele cara que canalizava, tinha contato com os alienígenas, e disse que um UFO, então o disco voador, ia pousar em Casemiro de Abreu, na noite tal, às 3 da madrugada, e aquilo, a cidadezinha de Casemiro de Abreu virou de pernas para o ar, porque todo mundo ficou sabendo, saiu na TV, e aquilo encheu de gente. Uma hora o destoque ufológico aconteceu ali, aquela noite entrou a madrugada e nada do UFO, chegou no momento que os ETs iriam descer, 3 horas da madrugada, com silêncio total, mais de 100 e tantas pessoas, até acho que era mais, eu estou citando 100 e tantas, mas foi mais, polícia, etc., ficaram em silêncio total, e um passarinho, quero, cruzou pelo campo gritando, e todo mundo aplaudiu aquele quero, com má vontade, cara, porque não eram os ETs, mas aquilo estava valendo, e, claro, não apareceram os ETs, e aquilo foi um tumulto, mas, posteriormente, como o próprio contactado dizia, não, eles não vieram, não pousaram, porque havia perigo da nave se aproximar porque tinha muita gente, e a nave poderia causar um dano ali nas pessoas, então não vieram, mas eles vão vir. E, de fato, anos depois,
uma grande nave foi filmada, um grande disco voador foi filmado, com seus requintes todos de luz, por milhares de pessoas que estavam passando ali na rodovia que vai de Casimiro de Abreu ao Rio de Janeiro. Isso foi matéria do Fantástico e foi pesquisado pelo Petit, inclusive, na época. Viu, Bala? Ontem, na tua live, você falou de um camarada, não precisa citar o nome dele, porque o nome dele dá encrenca, mas esse caso desse camarada aqui, o Jack já tá dando risada que ele sabe quem que é. O Jack teve numa palestra dele, se eu não me engano, e ele fez uma experiência, né, Jack? Com esse camarada, e daí parece que você percebeu que aconteceu um fenômeno, assim, né? Não tô lembrado, cara. Eu falo as coisas, não tô lembrado. Eu tô falando meio assim, em segredo. Você sabe quem que é, o Jack sabe, não dá para certos nomes, melhor não citar ao vivo, né? Mas aí o Jack estava nessa palestra, mais ou menos eu lembro a história. O Jack disse que fez uma pergunta e o camarada meio que olhou para você, né, no meio daquela multidão. Você lembra dessa história, Jack? Comenta aí, se você puder. Se você puder, né? Passa o nome pelo WhatsApp aí para mim saber quem é a figura que eu não me lembro. Teu microfone tá fechado. Então, aconteceu num evento de ufologia que o cara tava dando palestra falando que tinha ido pro planeta dos alienígenas e tudo. E eu duvidando da história, e aí ele falou que ganhou dons paranormais e ouviu o pensamento das pessoas. Aí eu desafiei ele mentalmente durante a palestra e ele fez exatamente o que eu tinha desafiado ele mentalmente. Tô ligado. E daí, quando acabou o desafio, ele olhou para mim na plateia. Só que eu continuei duvidando da história dele. Eu sei quem é o camarada, ele tem uma série de histórias controversas, citei o nome dele lá, se não quiser, não sei. Mas a gente sabe que existe um problema muito sério com esse contactado, mas eu não duvido de algumas coisas que aconteceram com ele, porque esse cara foi estudado por uma galera aí, galera forte, né? Então, é mais um caso de um paranormal, do meu ponto de vista, que entra para os holofotes e aí se perde, né? Se perde com essa mini fama que tem na ocasião e acaba fazendo... tem o Thomas Green Morton, né? Que eu conheci a história do início ao fim e eu não duvidava e não duvido de forma alguma de algumas coisas que acontecia com o Thomas. Acho que nem ele sabia explicar aquilo, certo? Mas no momento que ele era interpelado para fazer o fenômeno acontecer, ele acabou, então, se desvirtuando e... Bom, foi preso aí recentemente, aí, né, de novo, por motivos aí de sequestro de cativeiro de uma cliente dele, que ele manteve presa lá na casa dele, etc., por conta de grana. Então, uma pena. Eu acho que tem pessoas que têm esses contatos, são realmente paranormais e acabam se desvirtuando, aí, como a gente viu várias vezes. E esse cara aí, já pode ter certeza que eu acho que ele tinha alguma coisinha ali que funcionava. Só que hoje ele pede grana, né? Pede uma grana exuberante para falar. Ele tentou extorquir a revista UFO, certa feita. Houve vários problemas com ele, mas foi resolvido. E eu recebi uma vez, eu acho que o Alexander deve estar lembrando disso, o contato de uma ex-mulher dele, falando tudo que ela passou com o cara, que estava passando, inclusive ameaça de morte. Cara, assim, horror. A mulher contou, mas essa mulher deve estar louca. Mas no fim fui averiguar, de fato, era verdade. Então, uma pena mesmo. E o nosso amigo aí, o Flori, por que você não se junta com o Carlos Alberto Machado e não chama ele para fazer participar do grupo aí? Conhece, né? Nós somos todos companheiros, então, aqui. Carlos Alberto Machado, o Jackson, o Tony Najar Kurovski,
estamos todos no mesmo grupo, reunidos, o chefe Bala aí do Rio Grande, né? Na revista UFO, estamos também na Comissão Brasileira de Ufólogos. Aqui no Paraná, assim, ó, depois que o Givaer morreu, aí meio que a coisa, agora que está retomando, né, Jackson, assim, essa congregação do pessoal da UFO, né, mas era o principal grupo, não só do Paraná, como do Brasil. E o segundo maior do mundo, o Geva gostava de dizer, né, chefe Bala? Só perdíamos para MUFON, né? Mas, assim, é um pessoal muito bom aqui, estamos todos comungando do mesmo sentimento. Felizmente, no Paraná, o número de picaretas, né, Jackson, é pequeno, né? Felizmente, nós estamos, assim, até, de certo modo, privilegiados nesse contexto. O pessoal trabalha com seriedade, com comprometimento, com união, e eu tenho a felicidade até de ver o nosso grupo ufológico Paraná Patovni. Por que Patovni? Porque ele nasceu em Pato Branco, então ele era grupo ufológico Pato Branco. Pato Branco. Pato mais OVNI. Só que daí nós mudamos aqui a sede para Curitiba, mas eu resolvi preservar a mesma identidade da origem. Então, o nosso grupo é muito bacana, reúne, assim, muitos pesquisadores de todo o Brasil, de modo que, assim, estamos bem no Paraná, né, Jackson? Em termos, assim, de ufologia, de união, ou pelo menos de falta de desunião, de guerras, como é tão comum no campo aí das vaidades na ufologia nacional, né? Então é isso, assim, bacana demais, viu? Esse momento aqui que nós estamos vivendo é muito interessante, muito bom mesmo, pessoal. Mas sabe o que está faltando, assim? Um grupo, assim, se reunir no estilo do Skinwalker, assim, um negócio, assim, de alto nível, cara. Com grana envolvida ali e fazer a coisa acontecer. Mas nós vimos o depoimento do Esteban agora, que na Argentina não é assim. Que nós estamos adiante, nós conseguimos congregar. Claro, de certos grupos e de certas pessoas, especialmente, eu só quero uma coisa: distância. Distância, né? Agora, aqueles que estão mal intencionados, né? Vamos falar assim. Mas por que eu falei, viu, Flori? Por que eu falei ali que tem que ter grana? Porque você sabe, nada, não tem como mexer com ufologia se não tiver a parte financeira envolvida, porque como é que o cara vai se deslocar, como é que o cara vai ir lá em certos lugares, investigar, acampar, ficar lá, né, dia, podendo ficar, tipo, em vigília dias, não tô falando ficar um dia, ficar dias, ficar semanas, num local, numa montanha, sei lá onde. Então, tudo isso daí tem custo. Sim. É isso que eu falo. Então, eu posso até citar isso aí da seguinte, com prática total. Uma semana, e a gente tem feito isso agora esse ano, uma semana de pesquisa, investigação e documentação de ufologia em um lugar só, no mínimo uns R$ 1.200 por pessoa. Não é barato. Tem que ter grana, bicho. Tem que ter alguém ajudando, senão não tem. E olha, é necessário certos lugares onde a gente ir a campo e ficar justamente isso. De 4 a 7 dias no mínimo. Recolhendo material, informação, material científico e documentação. É incrível, mas é no mínimo isso. Eu estou chutando o mínimo, que é o que a gente tem gasto aí nesses últimos meses. O que nós fazemos normalmente é por amor e normalmente nós mesmos que financiamos. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Está aqui uma separata da nossa revista Cosmovni, que é publicada semestralmente pelo nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni, né? Então, o grupo tem, assim, inserção nas mais importantes redes sociais, nós fazemos eventos periódicos, nós editamos a revista semestralmente, agora não temos financiamento nenhum, patrocínio nenhum, sai tudo do meu bolso, basicamente, né? Então, é por isso que eu disse antes
que num contexto maior, mais amplo, seria muito importante, Jackson, chefe Bala, Alexander, né, que a gente tivesse um organismo misto, militar e civil, que pudesse, com alguns recursos mais adequados, se empenhar nessa investigação ufológica. É uma luta que, penso eu, devemos empreender e que não é muito difícil também conseguir, não. Né? Porque o tema vem ganhando cada vez mais importância. Os governos estão cada vez mais empenhados, pelo menos num esclarecimento básico a respeito desses fenômenos que são inexplicáveis para a ciência tradicional, né? Você quer ver um exemplo, Flori? O Jack foi num lugar onde ele teve vários fenômenos, que é uma espécie de uma montanha, ali perto de Curitiba, onde tem um trem abandonado, uma ferrovia abandonada, né? Não sei se funciona hoje. E ali tem um fenômeno UFO ali muito presente, que tem uma espécie de uma fenda, e os objetos luminosos entram dentro dessa fenda e saem de dentro dessa fenda. Portal. Vou te dar só um exemplo. Independente do que é aquilo e o que acontece ali, tá? O quanto de dinheiro o cara tem que ter para manter ali uma estrutura física, uma cabana e tudo mais, para poder flagrar esse objeto saindo e até ver se tem uma interação maior do que um contato ali de primeiro grau, algo mais profundo, né? Eu vou te dar outro lugar para... Por isso que quando as pessoas perguntam, tem como ir atrás e ver essas coisas? Tem lugares especiais, né? Que se você tiver condição financeira, você pode tentar a sorte lá. Por exemplo, a Lagoa Encantada, lá na Serra do Roncador. Lá é um lugar extremamente sinistro. O pessoal faz praticamente romaria lá, né? Tem uns grupos que vão fazer oração em volta dessa lagoa, mas ali costuma entrar e sair quase todo dia bolas de luzes. Entra e sai nessa lagoa. Já fizeram um teste lá, essa lagoa não tem micro-organismo, parece que ela tem alguma substância, alguma coisa assim, e ela é perfeitamente circular, dá a impressão que antigamente um meteoro caiu naquele lugar e formou aquilo. E daí supostamente não tem fundo. Por que eu digo suposto? Porque isso aí foi o pessoal da TV que foi lá. Aí o que acontece? Aí que eu digo essa parte que você disse, entra a parte militar. Se você tem recurso tecnológico, você manda, hoje tem mini submarino, quase de brinquedo, como se fosse um drone, né? Consegue mandar ali uma certa profundidade. Você manda para investigar se realmente não tem fundo, se tem uma passagem, se vai dar em outro mundo, não importa. O negócio era investigar. Mas aí, cadê? Cadê a galera para investigar? Cadê os recursos? Cadê tudo? Não tem, cara. Tem muito lugar bacana aí para o cara fazer essas pesquisas aí extraordinárias. Não é, chefe Bala aí, Jack? É isso aí. Tem muito lugar aí que exige uma investigação mais aprofundada, né? Se você Mais tivesse adequada. condições, Jack, hoje, se colocasse assim, tô com 1 milhão na mão aí para gastar só em local hotspot aí. Você diria quais locais que você gastaria essa grana aí para ver se captava alguma coisa? Primeiro de conversa, eu montaria um motorhome totalmente equipado, com todo tipo de equipamento para fazer essa análise. E aí eu rodar o país investigando. Seria basicamente esse. Ótima ideia. É Mas como você não- fazem lá nos Estados Unidos, a MUFON tem muito isso, né? Uhum. Você não iria focar num local, então? Não, Específico. iria passar o Brasil inteiro. Eu iria Norte focar a num sul, lugar, de leste a oeste. Eu não sei, eu acho Porque que eu vou lá meio com no bala. Acre, quem que está investigando? Quem que é o ufólogo atuante no Acre, no Amapá, Roraima? Não tem, né? Depende de pessoas de fora, de outros estados, irem para lá investigar. Então, mas será que não tem tem, que ir já? para lá. Não tem, eu já Não. procurei. Não tem. Não tem as regiões aqui, as regiões são muito inóspitas, né? É complicado demais. Amapá, por exemplo, o tem risco- 1 milhão de pessoas que moram lá. Não O tem risco ufólogo de você atuante. não voltar, no meio da floresta amazônica é muito alto. O risco de você ficar por lá mesmo. Eu iria, cara, colocar toda essa grana num lugar aqui perto, no Uruguai, que chama Fazenda Aurora. Rapaz, aí eu tenho vontade de ir, cara.
Eu tive lá já. Tem até um negócio da NASA aí, né? Você tem a foto, Bala? Tem. O pessoal duvida que tem um negócio da NASA. Pessoal, quero agradecer a presença de todos os amigos da ufologia. Sejam bem-vindos a QG UFO e até a próxima aí.